Eu queria fazer uma, uma observação, um comentário, tá, sobre a chamada paridade da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa. Tá? Eu acho que está bem explicado no capítulo do livro que eu disponibilizei para vocês via e-mail, tá? No livro Economia Política Internacional, tá? Que é importante a gente entender, tá? A conta financeira do balanço de pagamento, tendo sempre em mente, tá? Essa chamada paridade, tá? Da taxa de juros. Tá? Bom, o governo americano, tá, tem, tá, um grande ativo que é considerado ativo de liquidez máxima, tá, que são os títulos do governo americano. Tá? Bom, o sistema financeiro americano, tá, é o que a gente chama o mais profundo, no sentido de que tem, tá, um mercado secundário, tá, bem amplo. Tá? Então, os títulos que o governo americano lança, tá, e são comprados inicialmente pelos indivíduos, ou pelas empresas, ou pelos os bancos centrais dos outros países, tá, podem ser facilmente vendidos, tá, no mercado secundário. O Banco Central dos Estados Unidos pode lançar títulos, tá, para financiar déficit do governo americano, tá, títulos de longo prazo, de resgate a 10, 20 anos, tá, mas tendo, tá, um sistema financeiro secundário que negocia títulos, tá, já lançados. O que significa isso? Dá liquidez, tá, dá liquidez a esses títulos, ou seja, eles se vencem daqui a 10 anos, mas o detentor daquele título pode vender, tá, aquele título imediatamente, porque tem um mercado secundário de títulos, ou pelo próprio Banco Central que garante a recompra, ou pelo as outras unidades do sistema financeiro, as outras unidades privadas. Tá? Bom, então se considera, tá, que a taxa de juros, tá, dos títulos do governo americano são a taxa de juros básica, tá, da economia internacional. Tá? Bom, se uma economia nacional ou uma empresa de uma economia nacional quer fazer um empréstimo ou obter, tá, a entrada de capital internacional, tá, tem que dar, tá, um atrativo, uma taxa de juros ou uma expectativa de taxa de lucro maior do que a taxa de juros básica da economia internacional. Tá? Bom, tá? Mas tem que se acrescentar de que, se a gente está num regime de taxa de câmbio, tá, flexíveis, tá, tem que saber qual vai ser a variação da taxa de câmbio quando esse dinheiro está entrando, tá, e quando esse dinheiro está saindo. Quando esse empréstimo está sendo feito e quando o empréstimo está sendo pago. Tá? Os indivíduos, as empresas, os bancos centrais das economias nacionais podem saber quanto é a taxa de juros hoje. A taxa de juros no futuro, na saída, no dia do pagamento, é uma taxa de juros, uma taxa de câmbio, uma taxa de câmbio futura. Essa taxa de câmbio futura, ela é esperada. Tá? Dependendo da variação da taxa de câmbio, tá, os indivíduos, tá, podem
perder dinheiro ou ganhar dinheiro. Tem uma tabela ali no capítulo 4 que explica bem isso. Tá? Então, a paridade entre taxa de juros interna e taxa de juros externa vai depender do que está acontecendo com a taxa de juros na economia internacional, principalmente no sistema financeiro americano, principalmente nos títulos americanos. Vai depender da expectativa da taxa de juros, da expectativa da taxa de câmbio futura. E vai depender do risco país. Tá? Isso que a gente chama, tá, a paridade da taxa de juros interna e externa. Tá? Para um país atrair capital financeiro, tá, tem que ter, tá, uma taxa de juros interna maior, tá, do que o somatório desses três elementos: a taxa de juros externa, a variação esperada da taxa de câmbio e o risco país.